Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Franco e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Start QA. E hoje o assunto que nós vamos aprender aqui e tratar é sobre CSS Selectors para QAs. E hoje nós vamos tratar esse vídeo porque é um assunto extremamente relevante para QAs, tanto iniciantes quanto QAs que já têm um certo tipo de experiência e estão agora investindo mais na área técnica, na área de automação de testes. Então é isso que nós vamos ver hoje aqui no vídeo. Eu preparei um vídeo muito especial, uma pequena aula aqui apresentando o que é isso para você que quer aprender automação de testes e precisa desse conhecimento antes. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo, eu queria mostrar para vocês o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar o conteúdo que eu estou produzindo. Eu estou fazendo um curso básico de automação de testes utilizando Playwright, que é uma framework da Microsoft, e eu não perderia se fosse você, porque é uma ferramenta que está crescendo muito, é uma das frameworks de automação de teste end-to-end mais rápidas do mercado hoje em dia e ela tem o suporte da Microsoft, é uma ótima opção para você. Então eu convido você a me seguir no Instagram, no marcosfranco@qa, acessar o meu site que é o Panda Tech Academy, que lá tem também artigos que eu tenho escrito, e também acompanhar os vídeos aqui que eu estou lançando no canal, beleza? Pessoal, então hoje é isso que nós vamos tratar, né? CS Selectors para QAs e eu vou usar esse artigo, né? Esse mini artigo que eu escrevi aqui para o meu site para a gente poder aprender e praticar um pouco sobre CSS Selectors. Então, pessoal, o que são CSS Selectors, né? CSS Selectors são é, padrões usados, né, para selecionar e localizar elementos dentro de uma página web. Na verdade, esse padrão, né, de CSS Selectors, ele é feito principalmente para estilizar páginas, né? Então é quando a gente quer colocar, por exemplo, uma cor num elemento, arredondar um botão, é, localizar qualquer elemento da página, principalmente para assuntos de desenvolvimento de front-end, né? É uma das principais coisas que o CSS Selector serve. Mas para automação de testes, o CSS Selector ele é trivial, né, para a gente, porque nós precisamos deles para localizar justamente os elementos que a gente vai querer clicar, preencher campos, né? Por exemplo, preencher um input como aqui no meu site, por exemplo, a gente tem esse campo de pesquisa e eu posso aqui, né, preencher com algum valor, né? Por exemplo, algum valor aqui para eu poder fazer isso. Eu preciso primeiro localizar esse campo aqui é, esse input, né, de pesquisar aqui, né? E é para isso que nós vamos aprender, né? Por isso que eu disse aqui que ele é um conhecimento obrigatório para automatizadores de teste. Tem que saber. Tem outras maneiras, pessoal, de localizar elementos, por exemplo, usando o XPath, que é um outro padrão, mas eu, depois que aprendi CSS Selectors, prefiro muito mais utilizar ele, mesmo porque a gente pode usar ele para mais coisas além de só localizar elementos. A gente tem algumas funções dentro do CSS Selector também, tá? E para isso a gente vai dar uma passadinha aqui nos conceitos HTML antes, para a gente conseguir, né, se situar na hora de escrever o nosso CSS Selector. E dentro do HTML, né, pessoal, a gente tem as tags, né, HTML, que ela tem esses elementos. No caso, o nome da tag, classe, ID ou qualquer outro tipo de atributo, né, a gente tem dentro da tag. E também o conteúdo que tem dentro da própria tag, né. E aqui eu dei um exemplo, né, de como que seria, né, uma tag, né, HTML aqui de um div,
Que a gente tem uma div aqui, class, id, assim como eu mostrei, e aqui tem um data locator, que seria um atributo customizado que eu criei aqui para a gente poder localizar, né? Por exemplo, um header div, e aí eu coloquei esse nome aqui nele. E pessoal, na hora de montar o nosso CSS Selector, a gente vai montar basicamente dessa maneira aqui. Se a gente quiser criar um CSS Selector apontando para o nome da tag, a gente só coloca o nome da tag no CSS Selector. Se a gente quiser referenciar a classe, a gente coloca ponto e o valor da classe, né? No caso aqui seria ponto heading, se a gente quiser ali referenciar a classe. Para ID, a gente vai fazer um hashtag e o valor aqui, né, do ID. Então, aqui no caso seria hashtag headerdiv, né? E para atributo, pessoal, a gente tem uma anotação um pouquinho mais diferente. A gente vai abrir aqui esse colchete e perdão, essa chave, e a gente vai colocar aqui o nome do parâmetro, ou do atributo, no caso, seria data locator, né? Igual, e vai colocar aqui dentro o valor ali do parâmetro, né? Ou do atributo, né? Então é assim que a gente localiza o CSS Selectors. Isso, na verdade, eu estou sendo bem simplista, é assim que a gente vai escrever CSS Selectors bem básicos. E, pessoal, eu dei alguns exemplos aqui, né, de como que funciona o padrão, né, de uma escrita de CSS Selector, ou seletor CSS, né, como eu escrevi ali. E a gente vai usar aqui como exemplo esse HTML que eu escrevi aqui, tá bom? E vamos lá, vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para que fique mais fácil para a gente ver. Então, pessoal, se por exemplo eu quiser localizar um elemento div com classe heading, o que eu faço? Eu estou juntando duas coisas aqui para poder localizar uma div específica. Então, eu escrevo div, assim como eu falei ali na parte superior, só que eu não vou colocar um espaço, pessoal. Logo depois do div eu escrevo ponto .heading, que aí seria para localizar essa div aqui, ó, div class heading. E no caso, para fazer com o ID, a gente faz a mesma coisa. A gente escreve div, hashtag e coloca aqui o valor do ID, que seria header div. Tá? Também a gente faz a mesma coisa quando a gente quer usar a localização por um parâmetro ou atributo, né? No caso, data locator, que aqui a gente também tem. Ó. Então, a gente vai fazer dessa maneira. E, enfim, a gente tem outras N maneiras de fazer isso. Outro exemplo, pessoal, é aqui. Ó, se eu quiser localizar esse H1 que está aqui dentro, eu posso localizar ele usando referências de parents, né? Então, por exemplo, parents são os pais, né? Ou de childs, né? Que a gente pode usar os filhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a div de classe heading, que seria essa aqui, né? E aí, após ela, pessoal, eu estou usando esse símbolo aqui de maior, né? Esse símbolo está querendo dizer que eu quero localizar logo abaixo daquela classe heading o próximo div logo abaixo dela. Então, no caso, ele vai localizar esse div, tá bom? E depois eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero localizar o próximo H1, mas que seja filho ali daquela div. Então, eu vou localizar esse H1 aqui, beleza? Então, gente, não é difícil, como vocês podem ver, tá? Aqui um outro modo, pessoal, de localizar o H1 que eu dei aqui seria esse modo aqui, tá? Então, eu tenho aqui localizando primeiro aquela div heading, tá? Que seria essa. Só que, pessoal, aqui em vez de eu referenciar todos os filhos até chegar ali no H1, igual eu fiz aqui em cima, aqui eu só dou um espaço e escrevo H1. O que o meu CSS Selector vai fazer aqui? Ele vai olhar todos os filhos, né, embaixo, ele vai fazer uma busca recursiva embaixo daquela classe heading, né, daquele elemento de classe heading. Então, ele vai buscar aqui embaixo todos os filhos que possam ter um H1. E aí, no caso aqui, a gente só tem um H1, que é título, né? Então, esse aqui é outro modo de localizar. A gente tem outros modos de localizar também, né? Mas um pouco mais simples, que seria usando
somente um parâmetro, né, um atributo no caso. Então aqui eu estou usando só um atributo, né, parâmetro botão, que tem aqui nesse button, né? Então ele vai localizar diretamente aqui usando esse atributo. Ou eu posso também referenciar um atributo mais o valor do atributo, né? Igual eu mostrei lá em cima para vocês. E como eu disse para vocês, pessoal, também tem como a gente usar algumas propriedades do CSS Selector. Eu não vou dar todos os exemplos aqui para vocês, mas um dos exemplos, né, seria usar essa propriedade aqui, nthchild, tá? Então, essa propriedade nthchild aqui, ela vai fazer o que, pessoal? Ela vai pegar o elemento, no caso, aquele elemento button, né, que a gente tem de exemplo aqui, e ela vai olhar todos os elementos idênticos ao button, e aí no caso eu vou escolher aqui qual dos elementos eu quero selecionar, porque no caso eu vou ter mais de um, né? Então aqui, ó, quando eu escrevo a tag button do CSS Selector, aqui no nosso HTML ele vai localizar dois elementos e não somente um, mas eu preciso localizar apenas um aqui no caso nosso. Então, para eu localizar o primeiro, eu vou escrever nth-child 1. Ele vai localizar o primeiro. E se eu quiser localizar o segundo, no caso, eu vou fazer nth-child 2, tá? Como está aqui. Tá bom? Então, pessoal, como vocês veem, a gente pode também juntar mais de vários, né, tipos de CSS Selectors para localizar um botão. E a gente tem aqui esse outro exemplo, né, que eu posso aqui juntar um div com a classe heading e apontar para o próximo filho já, que seja um button de nthchild 1. Então, seria o primeiro botão ali do conjunto de botões ali, tá? Então, assim, são várias possibilidades, né, como vocês podem ver. E, pessoal, uma observação é que, geralmente, em vários testes, né, que a gente faz, a gente precisa localizar apenas um elemento na página inteira, tá? E por quê? Porque quando a gente, por exemplo, precisa preencher um input, por exemplo, a nossa framework ela vai localizar por um elemento específico. E a maior parte dessas frameworks, se a gente localiza mais de um elemento, e não só um elemento específico, ela vai dar algum erro, tá? Isso é muito comum. Então aqui eu dei alguns exemplos, né, que se a gente usar, olhando para aquele HTML, só o CSS Selector button, ele vai dar um erro, porque ele vai localizar mais de um botão, né? Se a gente subir aqui, ó, dá pra gente ver, ó, ele vai localizar dois botões. E a mesma coisa seria se a gente colocar essa tag div, porque ele iria encontrar essa tag div e essa tag div também, tá? E bom, pessoal, isso são alguns exemplos e antes da gente finalizar, tá? A aula, eu queria treinar com vocês aqui para a gente localizar alguns elementos aqui nessa página. É uma página famosa, né, que muitos testers usam, no caso é a Source Demo, né, que é uma página para testes mesmo. E vamos lá, eu quero mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apertar F12 aqui para entrar no modo de desenvolvedor aqui do nosso browser. Tirei o zoom aqui dele. E o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui quais são os atributos desses elementos. Eu quero localizar aqui, no caso, esse campo de username aqui para a gente preencher, tá? Então aqui, se a gente for ver, pessoal, o campo de username ele é um input, né? Então, uma tag input de classe input error ou form input, né? Então, o mais recomendado, na verdade, pessoal, é usar a tag mais específica possível que vai evitar da gente ter algum erro. Então, aqui vamos localizar ela e fazer um CSS Selector usando esse data test aqui, tá? E a gente pode testar o CSS Selector, pessoal, dentro do próprio browser. O que a gente vai fazer? A gente usa esse filter aqui, ó. Na verdade, me perdoem, na verdade a gente vai pressionar aqui Ctrl F e ele vai abrir esse menuzinho aqui embaixo, tá bom? E deixa eu deixar até aumentar aqui um pouquinho o tamanho daqui para ficar mais fácil para todos verem, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui esse input, tá? Então a gente vai testar aqui o CSS Selector aqui. Eu vou usar então uma busca por atributo. Então vai ser esse data test. Então a gente vai abrir aquela chave e escrever data test. Para vocês verem o que aconteceu.
Olha, quando eu escrevi datatest, ele já localizou, só com esse pedaço aqui de CSS Selector, 3 elementos. Olha aqui, ó. Só que eu não quero 3 elementos, eu quero localizar apenas um. E para isso, pessoal, eu vou aqui terminar de escrever. Então, eu aperto igual, tá? E aí eu vou escrever ali o valor dele, que é username. Então, eu vou escrever aqui username. Vou fechar aqui. Muito bem. Olha, agora ele não está localizando mais apenas um elemento, agora 3 elementos, ele está localizando apenas um, tá? E para a gente ver se é aquele mesmo, a gente dá um Enter aqui, ó, e ele vai mostrar ali para a gente, tá? Qual que foi o elemento localizado, olha. Então, ele localizou aquele elemento. A gente também pode fazer a mesma coisa para qualquer outro elemento aqui da nossa página. Então, vamos localizar agora o botão login, tá? Então, no caso, ele também é um input, tá? Esse botão aqui também é um input, só que ele é de outro tipo, né? E vamos fazer agora diferente. Agora vamos localizar ele usando classes e a tag. Então, ele é no caso, ele é um input também. Então, eu vou escrever input aqui, né? E ele é de classe submit button btn action. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai escrever aqui logo depois a classe. Eu vou escrever ponto submit traço button. E ele já localizou o elemento, pessoal. Só que, um detalhe, ele tem duas classes. Então, eu vou juntar as duas classes para ficar mais específico. Para a gente juntar, quando ele tem mais de uma classe, é só a gente concatenar sem dar nenhum espaço de novo. Então, eu vou escrever de novo ponto e vou falar a próxima classe dele, que é btn underline action. Muito bem. Então, pessoal, localizamos o botão. Viu como que é fácil? Aí, ó. Localizamos o botão, tá? Não é sempre que a gente vai conseguir fazer uma localização tão fácil assim, né? Às vezes, pessoal, a gente vai ter que usar uma localização de um nível maior. Então, por exemplo, aqui eu usei um input para fazer a localização diretamente nele. Mas vamos tentar localizar ele de um modo um pouquinho menos específico. Eu vou buscar, pessoal, aqui, ó, pelo form. Então, a gente tem um form na página e dentro do form a gente tem um input, tá? Então, vamos começar pela árvore lá em cima, tá? Eu vou escrever aqui, então, form primeiro. E ele localizou 7 forms, vocês viram? Então, não é eu tenho que especificar mais qual forma eu quero, tá bom? Então, no caso aqui, vamos localizar esse botão login aqui, tá? Se a gente for ver, o botão login está dentro de um form, porém, ele está aqui em um input. Se eu escrever logo depois aqui o símbolozinho de maior, escrever input embaixo, ele já vai achar o meu input. Por quê? Porque a gente só tem um form na página que tem logo depois um filho que é um input. Então, ele já achou apenas um. Tá? Só que futuramente alguém pode adicionar mais um form com um input qualquer. Então, para a gente deixar isso um pouco mais específico, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um parâmetro de referência, um atributo. Né? Vamos usar esse atributo name aqui para isso. Para a gente fazer isso, pessoal, o que a gente faz? A gente vai juntar as duas coisas. Eu vou juntar a tag com o atributo. Logo depois que eu escrevi aqui a tag input, eu vou abrir aqui mais uma chave e vou escrever name, que é ali igualzinho está nele, né? Ele já localizou, mas a gente vai continuar escrevendo. Eu vou colocar aqui, ó, login button e fechar. Prontinho, pessoal. Agora está bem mais específico. Então, eu localizei através do form um input que tem o name login button, tá? Então, esse é apenas um exemplo, né, para vocês, para a gente poder brincar com isso. E eu vou usar esses exemplos no curso básico de automação de testes com Playwright que eu estou dando, tá? Só lembrando vocês mais uma vez aqui, né, do canal. E se você gostou do vídeo, pessoal, se você quer acompanhar mais do meu conteúdo e aqui acompanhar conteúdos variados na área de qualidade de software, não apenas de automação de testes, eu convido você a me seguir nas redes sociais, me seguir no meu LinkedIn e também principalmente aqui no canal do YouTube, que é onde eu vou soltar a maior parte dos conteúdos. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e fiquem ligados aí no canal. Um abraço a todos e até mais.